Nós vamos ler até o 44. Diz assim a palavra de Deus: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Senhor, está aberta a sua palavra, e eu quero pedir para que, em nome de Jesus, tudo aquilo que o Senhor tem para falar conosco nesta noite seja falado. Que o Senhor esteja abrindo os nossos ouvidos, os nossos pensamentos, os nossos corações. Que o Senhor esteja usando a minha vida, Deus. Que em nome de Jesus eu esteja diminuindo e que o Senhor cresça neste lugar. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, por favor. Bom, aqui nessa passagem, Jesus começa falando a respeito de uma parábola, a parábola da figueira. E Jesus, ele falava muito por parábolas, porque as parábolas, elas traziam elementos do cotidiano do povo, coisas que o povo estava acostumado a fazer, coisas que o povo estava acostumado a ouvir, a ver, e essas coisas desse cotidiano, Jesus usava para ensiná-los a respeito de coisas espirituais. Então, todos aqueles que não estivessem com o seu coração endurecido, eles poderiam ouvir e aprender claramente aquilo que Jesus estava tentando ensiná-los. E nessa parábola, Jesus está dizendo: olha para os ramos da figueira, quando eles se renovam e quando ele começa a brotar novas folhas, quer dizer que o verão está se aproximando. Mas por que Jesus está falando isso neste momento? Porque no versículo 3 deste capítulo 24, nós não lemos, os discípulos perguntaram para Jesus quais sinais haveriam da sua vinda. E muitas coisas acontecem assim no dia de hoje. Muitas coisas dão sinais do que está por vir. Como, por exemplo, se você começa a andar pela rua e começa a ver camiseta do Brasil pendurada, vuvuzela vendendo nas lojas, pessoal pendurando bandeira do Brasil nas casas. Opa, o que está acontecendo? Está se aproximando a Copa do Mundo. A época que nós estamos vivendo hoje. Você começa a ver o pessoal pendurar pisca-pisca nas árvores, você vai nas lojas, os enfeites já estão todos voltados para vermelho, verde. Opa, é sinal de que o Natal está chegando. E Jesus estava falando isso para os discípulos em relação à pergunta que eles fizeram. Senhor, quais são os sinais que haverão de acontecer quando o Senhor vir? E o capítulo 24 de Mateus, ele é conhecido como o sermão profético, que é um sermão que Jesus dá no Monte das Oliveiras para seus discípulos, e nesse sermão Jesus fala acerca dos sinais ele fala acerca dos fins dos tempos e dos sinais que o acompanharão, os sinais que acompanharão o fim dos tempos, e também os sinais que acompanharão a sua vinda. Então, Jesus responde a eles quando eles perguntam através dessa parábola. Mas ele continua, e no versículo 36,
ele fala que a respeito do dia e hora, ninguém sabe. Embora haja sinais, embora pelos sinais você saiba que está se aproximando, o dia e a hora ninguém sabe. O dia e a hora do quê? Da vinda de Jesus. Mas, creiam, vai acontecer. Jesus vai voltar. E é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês nesta noite. Vira para alguém aí do seu lado e fale para ele: Jesus está voltando. Bom, que Jesus está voltando, nós bem sabemos. Todo mundo aqui sabe que Jesus está voltando, amém? Mas muitas vezes, nós não vivemos as nossas vidas como se nós soubéssemos que Jesus está voltando. Principalmente aqueles que não conhecem a Jesus, principalmente aqueles que não sabem da volta de Jesus, ou aqueles que até mesmo não acreditam na volta de Jesus. Por isso, no versículo 37, Jesus disse que a sua vinda será como nos dias de Noé, onde eles estavam comendo normalmente, eles estavam bebendo, eles estavam se dando por casamento, e não perceberam quando Noé entrou na arca, a não ser quando veio o dilúvio e os levou. Para muitos, a volta de Jesus ela vai ser uma surpresa. É o que Jesus está dizendo aqui. Mas não para nós. Bom, eu espero que para você não seja uma surpresa quando Jesus voltar. Porque nós aguardamos a volta de Jesus. Nós ansiamos pela volta de Jesus. Mas então, o que nós devemos fazer, sabendo que Jesus está voltando, mas nós não sabemos nem o dia e nem a hora? Hoje eu gostaria de trazer duas coisas que nós devemos fazer, sabendo que Jesus está voltando. E a primeira delas é pregar o Evangelho. Abram a Bíblia de vocês, por favor, em Marcos 16:15. Jesus está voltando e nós devemos pregar o Evangelho. Antes de nós lermos o versículo, só vou contextualizar. Nesse trecho da palavra, Jesus aparece aos seus 11 discípulos, porque Jesus já havia sido crucificado, ressuscitado, então Judas já tinha cometido suicídio, então apenas os 11 discípulos estavam reunidos. E Jesus se reúne com eles e ele os repreende por conta da incredulidade deles, porque outras pessoas já haviam visto Jesus, já haviam falado que Jesus havia ressuscitado, mas os discípulos ainda não tinham encontrado Jesus. Então eles não estavam acreditando no que as pessoas estavam falando. E após essa repreensão, Jesus então dá uma ordenança a eles, que está no versículo 15. Acompanhe comigo, somente o versículo 15. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Logo depois de ter dado essa ordenança, Jesus ele é levado aos céus e ele se senta à destra de Deus. Esse foi o último mandamento, essa foi a última ordenança que Jesus deixou aos seus discípulos. E eu não sei vocês, mas quando eu me atento a esse fato, que foi a última ordenança que Jesus deixou, eu penso, uau, isso é muito importante, porque foi a última coisa que Jesus disse para os seus discípulos antes de ser assunto aos céus. E essa passagem, ela também aparece em Mateus 28. E essa passagem ela fica conhecida como a Grande Comissão, que nada mais é do que a grande missão que Jesus deixou aos seus discípulos, que era para que eles fossem por todo o mundo pregando o Evangelho. Jesus disse, ide. E quantos aqui são discípulos de Jesus? Então, vá por todo o mundo e pregue o Evangelho. Ide e fazei discípulos. Isso é uma ordenança, ide está no imperativo. Ide é ide, não é, Jesus não falou, caso você acha que deva, fale do amor de Jesus, fale de mim, fale da minha palavra. Caso você vê que surgiu uma oportunidade, fale da minha palavra, pregue o Evangelho.
Não é isso que Jesus está dizendo. O apóstolo Paulo, ele diz em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, que nós devemos pregar o evangelho, quer seja oportuno ou não. Nós devemos ir pregando a palavra de Deus em todas as situações. E o pastor Paulo, o pastor Paulinho, que veio à igreja, ele falou algo que eu gostei muito. Ele falou a respeito do alfabeto do cristão. As 4 primeiras letras do alfabeto que nós aprendemos é A, B, C, D. Ai, quase que eu esqueci, gente. Faz muito tempo que eu aprendi isso na escola. A professora ali quase teve um infarto. Essas são as primeiras 4 letras do alfabeto que nós aprendemos. Mas o alfabeto cristão, as 4 primeiras letras são O, B, D, C. Entenderam? O, B, D, C. Acima de tudo, a primeira coisa que nós devemos fazer é obedecer a palavra de Deus. É obedecer tudo que Deus nos manda nas suas escrituras. Amém? E Jesus está voltando. Então nós precisamos pregar o evangelho, nós precisamos falar de Jesus, nós precisamos levar a salvação às pessoas. Abram, por favor, em Mateus 9:35. Mateus capítulo 9, versículo 35. Diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. 2 coisas me chamam muita atenção nesse texto. E a primeira delas é que Jesus, ele estava passando entre as cidades e ele estava pregando o evangelho do reino, operando curas, batizando. E quando ele olha para a multidão que o estava acompanhando, ele se compadece delas. Ele tem compaixão daquelas pessoas. Porque ele olha para essas pessoas e ele vê que são pessoas que estão aflitas e exaustas. Como pessoas, como ovelhas que não têm pastor. E o Bispo Hernani, ele pregou domingo passado de manhã a respeito das pessoas que estão lá fora, sofrendo. As pessoas que estão lá fora buscando socorro. Muitas vezes buscando socorro em homens, muitas vezes buscando socorro em lugares errados. E essas pessoas, muitas vezes elas podem estar do seu lado, elas podem estar no seu trabalho, na sua escola, elas podem estar dentro da sua casa, mais perto do que você imagina. E nós conhecemos de onde vem o verdadeiro socorro. O verdadeiro socorro, como o Bispo Hernani pregou, ele vem de Deus. Deus, ele é o verdadeiro socorro. E nós sabemos de onde vem. Então nós precisamos olhar para essas pessoas que muitas vezes estão aflitas, estão exaustas, estão buscando socorro, e nós precisamos nos compadecer delas. Nós precisamos falar do amor de Deus a essas pessoas. Nós precisamos pregar o evangelho para essas pessoas. Apresentar a elas o verdadeiro pastor, apresentar a elas o verdadeiro socorro. E a segunda coisa que me chama a atenção no texto é quando Jesus chega a seus discípulos e diz que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, e que eles deveriam rogar ao Senhor da seara para que mandassem mais trabalhadores. E quando eu leio esse versículo, uma coisa mexe no meu coração, e eu penso e eu falo para Deus: Senhor, usa-me, faça de mim um trabalhador, por favor, me dê capacidade, me dê ousadia, faça de mim um trabalhador. E isso deveria arder nos nossos corações. Todos nós cristãos, nós deveríamos ter a consciência de que nós precisamos nos levantar como os trabalhadores do Evangelho, trabalhadores da grande seara, e pregarmos o Evangelho às pessoas. E fazendo aqui uma brincadeira,
Se você quer se candidatar a um trabalhador da Seara, é só mandar um currículo lá para jesus@gmail.com, com o J maiúsculo, e você não vai nem passar por entrevista. Você vai ser contratado direto. E a carga horária de um trabalhador da Seara é 24 horas por dia. Uau, nossa, cansativo. Eu trabalho 8 e já fico morto, né? Imagine 24 horas. Mas, gente, esse trabalho não cansa. E o salário desse trabalho compensa muito. O salário para esse trabalho é a vida eterna e várias pedras nas nossas coroas. Então, nós precisamos ansiar por esse trabalho. Nós precisamos ser trabalhadores dessa colheita. Jesus vai voltar e nós precisamos pregar o Evangelho e nós precisamos, além de tudo, sermos rápidos. Sabe por que nós precisamos ser rápidos? Porque quando você menos esperar, pá! Não era para te assustar, por isso que eu não fiz alto, tá? Jesus volta. Você precisa ser rápido, porque a qualquer momento, Jesus volta. E nós vimos, o próprio Jesus falou, que a respeito do dia e hora ninguém sabe, mas vai acontecer a qualquer momento, e tem um spoiler na Bíblia. Abram, por favor, em 2 Pedro 3:9. Segunda Pedro 3:9. Enquanto vocês abrem, eu vou beber água. Diz assim. Opa, abri errado. Esperei que eu me perdi aqui, gente. Achei. 2 Pedro 3:9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Aqui Pedro está escrevendo aos cristãos da época, porque muitos já estavam duvidando da volta de Jesus, e alguns estavam falando que estava demorando aquela volta. O pessoal apressado estava achando muito demorado a volta de Jesus. Então, Pedro escreve esta passagem da Bíblia. E ele fala, então, que o Senhor, na verdade, Ele não estava demorando. Porque a presbítera Raquel também pregou semana passada a respeito das promessas de Deus. Ele não retarda nas suas promessas. Ele é perfeito. O tempo de Deus, o time de Deus, Ele é perfeito. E se Ele falou que Ele vai voltar, Ele vai voltar. Se em algum momento da sua caminhada cristã, com tantos esses anos as pessoas falando que Jesus vai voltar, que Jesus está voltando, mas Ele ainda não voltou, por algum milésimo de segundo, você duvidou, acredite. O Senhor, Ele não mentiu quando Ele disse que voltaria. E se Ele não voltou, tem um motivo, que nós acabamos de ler. Que qual é? Vamos ler lá de novo. Alguns a julgam demorado, Ele é longânimo. Não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Ele só não voltou porque Ele não quer que ninguém pereça. Ele não quer que ninguém morra. Ele quer que todos cheguem ao arrependimento. Então, todos aqueles que são eleitos, que são escolhidos por Deus, quando todos esses forem alcançados pela salvação, Jesus volta. Então, nós precisamos ser rápidos. Porque imagine você, se eu estiver aqui trabalhando, pagando parcela de apartamento, pagando parcela de carro, e Jesus só não ter voltado porque você não falou de Jesus para uma pessoa. Eu vou ficar muito bravo com você lá no céu. Imagine, bispo, você aí exportando, importando, trabalhando até tarde da noite, fazendo reunião, porque o Rodrigo não falou de Jesus para um cliente que só o Rodrigo tinha acesso a esse cliente. Você não vai ficar bravo com ele?
vai rolar uma pancadaria celestial, não vai? Uma pancadaria santa no céu? Vai pegar ele de croque. Estou brincando. Nós precisamos ser rápidos, gente, porque imagine se Jesus volta e você sobe, e eu espero que você suba, e aquela pessoa que você tanto amava, mas você não havia pregado o evangelho para ela, você não havia falado de Jesus dela, ela ficar. Vai ser triste. Então, nós precisamos pregar o evangelho. E de um tempo para cá, Deus tem falado muito comigo em relação a isso. Tanto é que eu ministrei há um tempo a rede de jovens, e eu ministrei algo parecido com isso. E Deus tem falado muito comigo. E mês passado nós fomos entregar a cesta da nossa alma generosa para Nossa Senhorinha. A Cris acho que testemunhou isso quando ela foi falar da alma generosa. E na casa da senhorinha tinha um senhor que estava lá e ele estava acamado. E ela perguntou se eu não poderia estar fazendo uma oração por ele. Aí eu entrei lá no quarto, ele estava são, ele estava conversando normalmente. Aí eu perguntei o que tinha acontecido, perguntei o que estava acontecendo com a saúde dele e tal. E eu orei por cura, orei para que o Senhor estivesse curando, para que o Senhor estivesse dando uma boa recuperação a ele. Enfim, orei por ele. Acabei de orar, eu me despedi dele e saí do quarto. Eu cheguei na porta para sair do quarto, o Espírito Santo me incomodou assim de uma maneira que vocês não fazem ideia. Eu fiquei totalmente constrangido. E o Espírito Santo falou: volte lá e fale do meu amor para ele. Pregue o evangelho. É como se o Espírito Santo estivesse falando, não é somente sobre cura, não é somente sobre milagre, é sobre salvação. Essas curas, esses milagres, eles apontam para a salvação. E eu fui ali totalmente constrangido, e embora não pareça, eu sou uma pessoa que eu tenho vergonha. Tanto é que eu falei aqui, sempre que eu vejo que falta trabalhadores na seara, eu falo: Senhor, me usa, me dê ousadia, tira essa vergonha de mim. Não parece, mas eu tenho vergonha. E eu voltei. Aí eu voltei, comecei a conversar com ele, comecei a falar do amor de Deus para ele. Aí ele começou a chorar. Aí eu perguntei se ele queria receber Jesus na vida dele, enfim, naquela conversa que eu estava tendo com ele. E ele falou que sim. Aí eu orei com ele, ele aceitou Jesus, e ele ficou ali chorando, e eu continuei conversando algumas coisinhas com ele. E naquele momento o meu coração se encheu de tristeza e se encheu de alegria. Tristeza, porque eu ia deixar aquela oportunidade passar. Eu simplesmente ia embora, também porque a gente estava na correria, e ia ter deixado aquela oportunidade passar. Quem sabe quando aquele senhorzinho ia ouvir falar de Jesus novamente. E me encheu de alegria, porque eu falei do amor de Jesus, eu preguei o evangelho, e ele aceitou Jesus. Se Jesus tivesse voltado 1 minuto antes, aquele senhor provavelmente não teria ido para o céu. Mas se Jesus tivesse voltado 1 minuto depois, ele teria ido junto comigo. E lá ele estaria, graças a Deus, totalmente curado. Jesus vai voltar e nós precisamos pregar o evangelho. Amém? A segunda coisa que nós precisamos e nós devemos fazer, sabendo que Jesus vai voltar, é vigiar. Voltem lá em Mateus 24, por favor. Voltem para Mateus 24. Mateus 24, versículo 42, Jesus fala: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Vigiai. Jesus está falando da importância de nós vigiarmos. E como nós lemos, vamos ler também o 43. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Nós já tínhamos lido. Ele fala da importância de nós vigiarmos, e ele usa a ilustração de um pai de família que, se soubesse a hora que o ladrão fosse entrar na sua casa, o que ele faria? Ele tomaria as providências. Ele ficaria lá de tocaia, ficaria vigiando, e impediria que isso fosse acontecer. E como seria fácil se nós soubéssemos
algumas coisas que fossem acontecer para que nós pudéssemos nos prepararmos para ela, não é verdade? Por exemplo, se nós soubéssemos quando nós iríamos perder alguém que a gente ama, seria totalmente diferente, não seria? Nós iríamos tomar algumas atitudes, nós iríamos nos preparar. Se nós soubéssemos o dia que nós íamos bater o carro, por exemplo. Se eu soubesse que eu ia bater o carro no dia X, o que eu faria no dia X? Eu ia a pé. Oxe, não sou bobo? Por que eu não vou me antecipar ao fato? Por que eu não vou me preparar? Não é mesmo? Quem já recebeu um convite de casamento ou de aniversário, escrito assim, Save the Date? Acredito que todos, a maioria já tenha recebido, está na moda, é gourmet fazer assim agora. Save the Date e a data do evento. Para que isso? O que esse convite está querendo dizer? Olha, guarde essa data. Save the Date significa guarde essa data. Guarde essa data, se prepare para essa data, já vá atrás de um presente para mim, não esqueça desse dia, esteja nesse dia com um presente, por favor. Estou brincando, não quer dizer isso, mas você já vai se preparar para isso. Recentemente nós recebemos um convite da minha irmã de casamento e estava assim, bem grande, Save the Date, e a data embaixo, falando do casamento dela. Imediatamente a Cris já começou a pesquisar vestido, já começou a pesquisar maquiagem, já pesquisou penteado, já foi ver como vai estar o clima no mês que ela vai casar, para ver como que tem que ser o vestido, já começou a ligar nos lugares para ver se tem vaga, ou seja, ela já começou a fazer uma preparação por conta deste convite. Eu ainda nem li o convite, não sei que dia vai ser. Nós homens somos mais assim, mas nós não podemos ser assim em relação à volta de Jesus, amém? Nós devemos vigiar. Agora imagine se você recebesse um convite assim, coloca aí por favor. Save the date, guarde esta data, eu voltarei. Mas cadê a data? Não tem data. Mas Jesus fala, guardem essa data. Então o que eu vou fazer? O que nós devemos fazer? Vamos guardar todos os dias. Então vamos vigiar dia após dia. Todos os dias da nossa caminhada cristã, nós devemos estar vigiando. Porque Jesus vai voltar e nós não sabemos quando. E Jesus fala na sua palavra, vigiem. Se ele está falando, é porque nós devemos vigiar. Jesus está voltando e então ele destaca no versículo 44. Não precisam ler, mas prestem atenção. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Quando não estivermos vigiando, pode ser que Jesus volte. É como assar pão de alho, gente. Vocês já viram assar pão de alho? Você coloca o pão de alho lá na grelha ou no espeto, você fica o tempo todo olhando para o pão de alho. Você fica vidrado olhando para o pão de alho. Você olha para ouvir o que o pessoal está falando e volta, cadê o pão de alho? Virou cinza. O pão de alho torrou. É impressionante. Leve essa brincadeira para a sua vida cristã. Pode ser que quando os dias da sua vida que você não estiver vigiando, pode ser quando Jesus vai voltar. Nós devemos vigiar. E você sabe o que um vigia faz? Um vigia profissional? Luciano, vem cá, explica para o pessoal. Estou brincando. Luciano é um vigia profissional, olha o tamanho do homem. Com um vigia desse, o inimigo nenhum chega perto. Um vigilante, ele basicamente, ele tem um papel fundamental na segurança e na proteção de uma determinada área, de uma determinada empresa, uma propriedade em geral, ou até mesmo uma pessoa. E esse vigilante, ele deve ficar continuamente, o tempo todo, observando aquele lugar, para que nada aconteça de diferente. Ele não pode ficar mexendo no celular, tá vendo? Não mexa no celular, Luciano, não mexa. Ele não pode ficar mexendo no celular, lendo a revista, porque pode ser que nesse momento, alguma coisa de errado aconteça. O vigilante, ele tem que estar o tempo todo observando e monitorando. Mas no nosso caso, a vigilância,
ela não está ligada somente àquilo que nós vemos fisicamente e àquilo que vem de fora. A vigilância, ela pode estar ligada, e ela está ligada, àquilo que nós não vemos e àquilo que vem de dentro, aquilo que está em nós, como os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos pensamentos. Não sei quantos aqui estavam o dia que o João, que trabalha conosco na igreja, ele deu o testemunho dele. O João, ele foi discipulado por um irmão da igreja, acho que ele não está aqui hoje, o diácono, não, o João está, a pessoa que discipulou ele. O diácono Eduardo, da Jéssica, uma bênção de pessoa, já discipulou muita gente, e o João foi discipulado pelo Eduardo. E no discipulado, você aprende muitas coisas dos princípios bíblicos, das doutrinas da igreja, você aprende muitas coisas. E o João contou que sempre que o João desviava um pouco daquilo que ele tinha aprendido, o Eduardo já falava, vigia, João. O João fazia alguma coisa, ele falava, vigia, João. Não era assim, João? Várias vezes eu estava junto e eu ouvia isso, essa fala entre os dois. E esse vigia, ele não estava querendo dizer literalmente, João, vigia, e o João começa. O quê? Cadê? Não é isso que estava querendo dizer com esse vigia. Muitas vezes, olha essa sua atitude, olha esse seu sentimento. Ele está errado, vigia, não é isso que você aprendeu, não é isso que a Bíblia nos ensina. Como eu falei, a nossa vigilância, ela pode estar ligada, ela está ligada, e talvez principalmente aquilo que nós não vemos fisicamente e aquilo que vem de dentro. Então, o que nós devemos vigiar? Eu poderia falar aqui inúmeras coisas as quais nós deveríamos vigiar, e o porquê de vigiar e o que isso nos traria de benefício. Mas eu já não tenho tanto tempo, e eu vou falar a respeito e rapidamente sobre uma coisa que nós devemos vigiar, que é a nossa santidade. Nós devemos vigiar o tempo todo a nossa vida de santidade. Abram, por favor, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Por que nós devemos vigiar a nossa santidade? Eu não tirei isso da minha cabeça e nem achei que fosse o mais legal de falar. É um princípio que eu busquei na Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7, está escrito assim: Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Contudo, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o Espírito Santo. Deus nos chamou para sermos santos. E se nós não buscamos a santificação, se nós rejeitamos a santificação, o que a palavra de Deus diz? Que nós rejeitamos também a Deus. Isso não sou eu que estou falando, está escrito na Bíblia. Não precisa abrir, mas lá em Hebreus 12, 14, preste atenção, está escrito assim: segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Imagine Jesus voltar e você não vê-lo. Sem a santificação, ninguém vai ver o Senhor. Talvez você possa pensar assim, então, ninguém vai ver o Senhor, porque ninguém é santo. Tem algum santo aqui com asa, alguma coisa? Os santistas até se esconderam assim debaixo da cadeira, né? Porque agora nem santista o pessoal quer ser mais. Estou brincando. Santos foi rebaixado, não sei quem sabe, enfim. Mas não há ninguém que seja santo. Santo somente um é, e é o Senhor Jesus. Mas santificação, ela é diferente de ser santo. A santificação, ela é um processo contínuo da nossa caminhada cristã. Você pode imaginar a santificação como uma escada. Cada degrau, cada avanço que você tem, venci a pornografia, você sobe um degrau.
Venci a masturbação, você sobe mais um degrau. Eu caí, volta mais um degrau. Essa é a santificação. Nós estaremos nesse processo até que Jesus volte. Nós só seremos santos quando nós estivermos lá no céu e não haver pecado no céu, porque não haverá pecado no céu. E muitas vezes você pode parar no meio desse processo, ter uma dificuldade, você pode voltar desse processo, como eu falei, mas você deve o tempo todo estar vigiando a sua vida, vendo naquilo que você tem tido dificuldade, naquilo que você tem errado e buscado se santificar. Jesus está voltando e você precisa vigiar o tempo todo. Nós, como igreja, nós estamos nos preparando para um casamento. Amém? Nós somos a noiva. A igreja de Cristo é a noiva e Jesus é o noivo. E nesse processo de preparação, nós estamos também no processo de santificação. Quando o noivo chegar, porque diferentemente dos casamentos de hoje em dia, que a noiva é quem chega no casamento, o noivo fica esperando, ela vem com um motorista, não vai ser assim. O próprio noivo estará vindo nos buscar, e ele já está a caminho. E quando ele chegar, ele vai querer nos ver santificados. Abram, por favor, em Efésios 5, Efésios capítulo 5, versículo 25. Um pouquinho para trás. Diz assim: Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém, santa e sem defeito. Bom, nós sabemos que havia uma separação entre nós e Deus, e essa separação era por conta do pecado. Mas Deus nos amou, entregou o seu Filho, e Cristo, por amor a nós, Ele pagou o alto preço, pois o salário do pecado era a morte, e esse pecado que nos aproximava de Deus já foi perdoado, foi lavado, e então agora nós temos como nos aproximar de Deus. E Ele fez isso, está escrito, nós lemos, para que nós nos santificássemos. Então nós precisamos nos santificar, porque Jesus morreu por nós, para que quando Ele viesse nos buscar, Ele nos encontrasse santificado. Nós precisamos nos apresentar a Ele como uma igreja gloriosa, sem mácula e sem defeito, mas santa. Então nós precisamos vigiar as nossas vidas, nós precisamos vigiar os nossos princípios, nós precisamos vigiar as nossas atitudes, nós precisamos vigiar a nossa santidade. O pecado, ele tira o nosso foco. Então, se nós não vigiarmos a nossa santidade e deixarmos o pecado tomar conta das nossas vidas, nós perderemos o foco. E nessa de perder o foco, de se distrair e de não estarmos vigiando, pode ser que Jesus volte. Então, eu gostaria que você tivesse esse entendimento. Porque se você perder o foco e Jesus voltar, a volta dele vai ser uma surpresa para você. Assim como eu falei lá no comecinho, como para muitos. E você quer ser surpreendido ou você quer estar preparado para a volta de Jesus? Eu quero estar preparado para a volta de Jesus. E Jesus está voltando. Então eu preciso pregar o Evangelho, eu preciso vigiar. Podem fechar as suas Bíblias, nós vamos encerrar. E eu vou repetir mais uma vez, porque eu gostaria que isso ficasse realmente no coração de vocês. Jesus está voltando, e nós não sabemos o dia e nem a hora. Mas nós devemos pregar o Evangelho.
pois é uma ordenança que Ele deixou. Nós precisamos levar a salvação àqueles que estão à nossa volta. Nós precisamos nos compadecer daqueles que estão à nossa volta. Porque quando Jesus voltar, se nós não tivermos falado do amor de Jesus para essas pessoas, se elas não tiverem alcançado a salvação, nós vamos subir e essas pessoas vão ficar. Pessoas que nós amamos. Jesus está voltando e nós precisamos vigiar. Guarde isso no coração. Nós precisamos estar atentos o tempo todo. Save the date, guarde essa data. Mas nós não sabemos qual é a data. Então nós precisamos guardar todos os dias. Nós precisamos vigiar todos os dias. Principalmente, como eu falei, a nossa santidade. Porque a nossa santidade, ela reflete muito sobre quem somos, de quem somos e para onde vamos. Fechem todos os seus olhos. Podem continuar sentados. E eu gostaria que todos estivessem de olhos fechados. Talvez você esteja aqui pela primeira, segunda, terceira vez, e você esteja ouvindo essa palavra de que Jesus está voltando, e talvez para você isso seja uma novidade, para você isso seja uma surpresa, ou talvez você pense que você não está preparado para essa volta de Jesus. E eu gostaria de dizer que o primeiro passo é você convidar Jesus para entrar na sua vida. Porque Ele é a salvação e é por meio dEle que nós somos salvos. Então, se você está aqui nessa condição, nesta noite, e você nunca fez uma oração para que Jesus entrasse na sua vida, e você gostaria que Ele entrasse na sua vida, eu gostaria de pedir para que você erguesse as suas mãos, mesmo assentados. Amém? Mais alguém? Erga suas mãos para que eu possa ver, por favor, se você quer fazer essa oração. Todos continuem de olhos fechados, por favor. Vocês que levantaram as mãos, por favor, coloque-se em pé. Não vou pedir para você vir aqui na frente, fique tranquilo. Eu quero fazer uma oração com você. E eu gostaria que vocês repetissem essa oração. Essa oração ela não é minha, essa oração é de vocês. Mas eu vou instruir vocês nessa oração. Orem assim, a igreja toda pode orar. Senhor Jesus, eu te agradeço por ter pago um alto preço. Um alto preço pela minha vida. Eu te agradeço por ter morrido em meu lugar. Ter me lavado dos meus pecados. Por ter perdoado todos eles. Nesta noite, eu reconheço que o Senhor é meu único e suficiente Salvador. Jesus, entra na minha vida, faz tudo novo e me faz uma nova criatura. Faça-me andar por novos caminhos e seja o Deus da minha vida, todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Senhor, eu quero te agradecer pela salvação dessas mulheres, e eu quero pedir para que em nome de Jesus, esta noite realmente fique marcada na vida delas, para que em nome de Jesus elas tenham entendimento que o Senhor é o Deus da vida delas, e que o Senhor um dia voltará dos céus para buscá-las, que elas tenham esse entendimento e que elas possam andar conforme a Tua palavra, que elas possam sentir o Senhor andando com elas por onde elas forem, carregando elas por suas mãos, que em nome de Jesus
o Senhor abençoe a vida delas e que seja realmente uma noite de transformação, de mudança de vida, em nome de Jesus. Aplaudam o Senhor pela vida delas. Vocês três que fizeram essa oração, quem da consolidação está aqui e pode entregar? 4, mais uma fez oração, glória a Deus. Quem da consolidação está aqui, por favor, que pode entregar a Bíblia? Tem as 2 Adrianas ali, fiquem em pé, por favor. Quando nós terminarmos o culto, por favor, procurem elas vão entregar para vocês uma Bíblia e um livrinho que fala sobre essa decisão que vocês tomaram. E a Bíblia, em nenhum lugar da Bíblia fala que a festa quando a cura, que a festa quando um paralítico sai correndo, mas a Bíblia mostra que a festa nos céus, quando alguém toma essa decisão que vocês tomaram. E nós, como igreja, nós estamos em festa pela vida de vocês. E que em nome de Jesus essa decisão, como nós oramos, seja um marco na vida de vocês, em nome de Jesus. Podem todos ficar em pé, por favor. Eu gostaria de chamar os pastores, os presbíteros, os diáconos ungidos, para estarem vindo aqui na frente, porque nós vamos ter um momento de oração. Jesus está voltando. Você está preparado para esse encontro? Se Jesus voltasse nesse exato momento, como está a sua vida? Forte, né? Gostaria que vocês fechassem os seus olhos. E nesse momento vocês fizessem uma autoanálise da sua vida, baseada naquilo que a palavra de Deus nos diz, baseada nos princípios cristãos. Olhe para dentro da sua vida. Veja se há alguma coisa que você tem precisado mudar. Algum posicionamento que você deve tomar. Seja o que for. Se examine nesse momento. Nós vamos cantar um louvor. E enquanto nós estivermos aqui cantando, se você estiver em alguma condição que você precisa de uma oração nesse sentido, você vem aqui para frente que nós pastores nós vamos orar para vocês. Talvez você esteja falhando no vigiar, você esteja perdendo o foco por conta de algum motivo, não somente pecado, mas as preocupações, os seus afazeres. Talvez você esteja falhando no pregar o Evangelho. Você não tem tido coragem, você não tem tido ousadia para falar do amor de Deus àquela pessoa que está ao seu lado, que ela tem precisado, mas você não tem conseguido ajudar. Então, se você estiver em alguma dessas condições, eu gostaria de que você estivesse vindo aqui na frente, para que nós pudéssemos orar por vocês. Senhor, eu peço para que em nome de Jesus o Senhor esteja nos dando discernimento neste momento, para que nós possamos analisar as nossas vidas e sermos frágeis neste momento. Nós estamos em um ambiente seguro e nós sabemos que nós precisamos da Tua ajuda e da Tua unção sobre as nossas vidas. Então ajude-nos nesse momento, para que nós venhamos enxergar aquilo que nós precisamos enxergar, que esteja de errado em nossas vidas, em nome de Jesus.
está no seu lugar, aproveite esse momento para adorar o nome do Senhor, para clamar: vem, Senhor Jesus, Maranata, Senhor. Ele está vivo e um dia Ele voltará. Ele já está voltando para nos buscar. Então adore ao Senhor. Aleluia, Senhor. Nós cremos na Tua palavra e nós cremos que o Senhor está voltando. E nós pedimos, Pai, para que em nome de Jesus o Senhor nos dê esse entendimento, para que nós possamos aguardar a Sua volta, para que nós possamos ansiar por ela e que nós venhamos a tomar posicionamentos, pregando o Evangelho, vigiando dia após dia das nossas vidas, nos santificando. Senhor, eu quero Te agradecer, porque as Tuas promessas, elas não tardam, e nem mesmo elas falham. E um dia o Senhor disse que voltaria, e nós temos a certeza de que o Senhor voltará. E aqui nós estamos, Deus, aguardando a Sua volta, para o nosso encontro contigo nas nuvens. Ajuda-nos, Senhor, a ter compaixão daqueles que estão à nossa volta. Nos dê, Senhor, ousadia para pregar a Tua palavra e falar do Teu nome, para falarmos do Teu amor, para que nós venhamos testemunhar tudo o que o Senhor fez e tudo o que o Senhor faz em nossas vidas. Senhor, nós cremos que o Senhor está voltando. E nós queremos que todos aqueles que nós amamos também possam ir para o céu. Nós estamos aqui para povoar o céu. Ajuda-nos, Senhor. E ajuda-nos a viver aqui na terra tudo aquilo que o Senhor nos ensinou em Tua palavra. Ajude-nos a guardar os Teus mandamentos e os Teus princípios. Ajude-nos a fazer isso, Pai, até que o Senhor volte. Não nos deixe, ó Pai, perder o foco, para que nós venhamos a ser roubados. Não nos deixe viver como se nós nem soubéssemos, como se nós nem tivéssemos entendimento
da sua volta. Alinha-nos, faça-nos vigilantes, nos dê forças para resistirmos ao diabo e ao pecado, pois nós sabemos que o diabo ele anda ao nosso redor, procurando alguém para devorar, mas nós também sabemos que se nós estivermos vigilantes, atentos, ele não poderá nos tocar, o inimigo não chegará até nós. Então ajude-nos, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos estar prontos, como noiva, como igreja, para o encontro contigo, com um noivo que é santo. Então ajude-nos, para que quando o Senhor vir nos buscar, nós tenhamos nos guardados, nos santificados, e sejamos encontrados sem mácula e sem defeito, mas como uma igreja gloriosa e santa. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Aplaudam o Senhor Jesus. Essa é a palavra. Eu espero que você saia daqui abençoado, transformado, e que de alguma forma essa palavra venha fazer a diferença nos seus dias. Guarde esta data, ele voltará. Qual é a data? Nós não sabemos. Então guarde todos os dias da sua vida. Esteja vigiando todos os dias e esteja pregando o Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Queria abençoar você, igreja. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor Deus, obrigado, Pai, por este momento da Tua palavra, deste culto. Obrigado, Senhor, porque podemos receber uma palavra em nossos corações, e eu peço que ela fique mesmo guardada em nosso coração, que ela esteja mesmo inculcada em nossas mentes, que ela nos persiga por onde nós formos e que realmente possamos ser usados por Ti. Que em nome de Jesus você seja abençoado, você seja ousado, você tenha autoridade do Senhor, que o Senhor te guarde agora para onde você está indo, para a sua casa, ou às vezes até mesmo trabalhar ainda hoje, que o Senhor esteja com você, que você seja abençoado, que você seja próspero e que em nome de Jesus você possa ter um fim de semana na presença do Senhor, surpreendente pelas obras dEle. Em nome de Jesus. Amém. Na paz, igreja. Se você precisa de oração, você pode vir aqui à frente. Se você precisa de uma palavra profética, o Ministério Profético vai estar aqui do lado. Você também pode vir aqui. Deus abençoe.